Sejam bem-vindas a mais uma aula do Desapego Sueco. Você que está aqui ao vivo, você que vai assistir depois, as minhas alunas ali da Masterclass, um beijo para vocês. Comentem essa aula, falem se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que depois eu vou lá na plataforma responder todas vocês e já compartilhar a partir de amanhã esse conteúdo na nossa Hotmart, na nossa plataforma, juntamente com os slides também dessa aula que está incrível. E a todas vocês que estão assistindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindas em fazer parte da nossa comunidade. Hoje, o nosso tema ele está muito interessante, porque ele vai falar aqui, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Ele vai falar sobre o nosso guarda-roupa. Como é o guarda-roupa do desapego sueco? Será que vocês têm ideia de como que é esse guarda-roupa? Como que eu posso aplicar um método no meu próprio guarda-roupa? Então, nós vamos aprender um pouquinho. Para quem não sabe, nunca ouviu falar do método do desapego sueco, mais uma vez eu recomendo que você adquira esse material maravilhoso, que você esteja lendo para aprender todos os detalhes. Mas se não, não tem problema. A gente vai revisar aqui um pouquinho para você, falando sobre o que é o método do desapego sueco. Ele é um método de organização e descarte inteligente que torna a nossa vida mais organizada, livre de bagunça, e ele é um método permanente. Você vai fazer isso a vida toda e você vai manter esse estilo de organização a vida toda. E o foco dele é o diálogo. É um método que eu amo muito, porque simplesmente você não vai sair desapegando das suas coisas sem critério, sem entender o motivo, porque, mas você tem a grande possibilidade de desenvolver diálogo com as pessoas, conversar a respeito dele, e isso vai tornar o desapego e também a qualidade dos itens que você vai comprar, das coisas que você vai manter na sua casa, a qualidade será muito maior e terá um significado muito maior também. Então, aqui eu trouxe algumas fotos para vocês da versão Fabi Freire mais atual, né? Eu fiz um corte de uma franja, ali mantive o meu cabelo, ele já está mais comprido, né? A minha franja já deixei crescer, porque no verão, né, gente, com franja é complicado, mas pretendo manter a franja ainda um pouco mais comprida esse ano. Minhas roupas geralmente são roupas mais comportadas, né? E é um estilo, olha só que interessante, quando a gente fala de estilo. Nós, se a gente for parar para refletir, nós temos um estilo muito parecido com o da nossa mãe, sabia? Se você for parar para olhar o seu guarda-roupa, você vai observar, principalmente depois de uma certa idade, que você se veste e tem roupas, texturas, é, estampas muito parecidas com o que sua mãe tem, com o que sua mãe usava. É impressionante. E eu já me deparei com mulheres que tinham um estilo muito diferente, elas se vestiam igual à mãe. E ela nunca nem tinha percebido. Ela nunca nem tinha percebido. Eu olho para a Fábio de hoje, com 44 anos, e eu me percebo parecida com a minha mãe, na mesma idade. A minha mãe, só que a minha mãe, gente, ela é uma mulher muito fashion. A minha mãe é muito assim. Minha mãe nunca foi de usar roupas caras, mas a minha mãe, ela sabe combinar bem com o biotipo dela de corpo. Ela sempre gostou de brinco grande, de pérolas, de acessórios, de batom vermelho. Eu sempre me incomodou muito porque ela queria sempre me ver de batom vermelho. Na época eu não gostava, hoje eu já mudei, já uso, até porque isso é uma técnica que a gente usa muito para quando vai fazer vídeos. Eu sempre ensino isso para as minhas alunas, né? Quando você vai gravar um vídeo, fazer uma palestra, o ideal é que você use um batom com uma cor forte para chamar atenção para a boca, para chamar atenção para aquilo que você está falando. É uma estratégia de palestrante, né? E eu aprendi isso com uma fonoaudióloga. Então, geralmente, eu estou com um batom mais chamativo para as nossas aulas, para as nossas lives, para que as pessoas foquem naquilo que eu estou falando.
E aqui, então, a Fábio tem uma mistura de estilos, né? Com o que a minha mãe geralmente usava, né? Ou usa. Eu gosto dessa coisa do babado, eu gosto da coisa de um ombro, né? Assim, com um laço. Eu gosto da intensidade das cores também, do estilo do sapato. Mas ali tem muito de mim também. A minha mãe, ela sempre vestiu a gente com roupas muito comportadas. Sempre as calças eram altas, eram desde que a gente era criança, a minha mãe, ela nos vestia assim. Então, eu não fui acostumada a usar roupa curta, roupa decotada. Eu não me sinto à vontade, Fábio, porque eu não fui criada dessa forma. Então, até as minhas amigas sempre tiravam muito sarro de mim, porque elas falavam assim: você sempre se veste muito senhorinha. Meu estilo é mais senhora, né? Mas eu acho que é bacana a gente identificar o nosso estilo, né? Como minha amiga fala, sexy sem ser vulgar, né? Você tem ali uma certa sensualidade feminina, no meu caso, assim, no bom sentido, mas não vulgar, né? Não é um estilo vulgar. Eu gosto de transparência, como eu estou ali usando naquela roupa preta, ela é uma roupa transparente, mas eu tenho ali algo por baixo, então eu gosto de fazer essa mescla, né? Gosto muito de estampas e gosto, gente, muito, muito mesmo de lenços. Aqui nessa foto não tem nenhuma com lenço, mas eu amo adaptar um lenço, seja na cabeça, no pescoço, na roupa, como um cinto, como uma pulseira. Eu sou uma pessoa que eu utilizo muito lenço. Uma curiosidade nessas fotos é que esse colar que eu estou usando era um colar que era da Dev Tights. Foi um presente da Trina para mim. Eu raramente uso ele, porque ele é muito fashion, ele é muito assim chamativo, mas ele é muito especial para mim, porque ele era um colar que era da Dev. Então, algumas peças que eram dela, eu tive esse privilégio de ter como presente, para mim é muito especial. Tem um lenço também que era dela, que de vez em quando eu uso. É muito bacana. Até porque ela era uma mulher que eu amava, o estilo que ela usava, o estilo de roupa que ela usava, para mim era muito inspirador também, tá? Então, só uma introdução aí para gente. Como é o guarda-roupa do método? É ajustado ao seu estilo pessoal e de vida. Contém tudo o que você precisa para se sentir confiante e motivada todos os dias, nem mais e nem menos. Não se baseie em tendências, definições de estilo ou em uma lista pré-definida de itens essenciais. Sua vida não é pré-definida. Então, por que seu guarda-roupa deveria ser? Hoje, meu estilo não muda tanto, mas quando eu era adolescente, eu tive várias fases. Né? A fase atleta, a fase bailarina, a fase que depois eu trabalhei numa empresa, eu só usava roupas executivas, depois né, a fase como empresária, como professora. Então, o nosso estilo ele não é pré-definido, é de acordo com as estações que a gente está vivendo. Se você está mais cheinha, você vai usar um tipo de roupa, se você está magrinha, você vai usar outro. Então, depende muito da estação. A gente não pode pré-definir, não há necessidade disso. Mas uma coisa que não pode mudar é ter no nosso guarda-roupa somente peças que a gente ama, que a gente se sente bem, que a gente se sente bonita, que a gente se sente confortável. E isso nos faz fazer uma avaliação que vai ser para sempre. Ah, eu vou fazer agora e depois nunca mais. Não. Daqui a um ano eu preciso avaliar. Isso ainda faz sentido para mim? Eu quero manter isso? Existem peças que elas têm uma qualidade tão maravilhosa que é possível você ressignificar, que é possível você usar novamente. Existem outras que são uma recordação maravilhosa, né, de uma pessoa querida ou um presente, você quer manter. Mas eu sempre falo o seguinte: o importante é qual é a melhor forma que nós temos de honrar algo, usando. Então, quando nós permanecemos com uma roupa, seja de uma forma que nós ganhamos ou compramos,
não faz sentido termos no nosso guarda-roupa peças que não gostamos, peças que não usamos. Sabe, mas eu paguei caro. É o preço da gente não refletir quando vai comprar. É o preço de comprarmos por impulso. Você vai precisar se desfazer. Não tem sentido. Ou você pode doar, ou você pode vender, mas o método ele é bem radical nessa parte. O que descobri com o método do desapego sueco? Aprendi a comprar menos e escolher melhor. Possuo menos roupas, mas só peças que de fato uso. Após aplicar o método do desapego sueco, comecei a me sentir mais feliz em adequar as minhas roupas com o meu estilo de vida e aplicar as técnicas na hora de comprar. Parei de gastar tanto dinheiro com peças que não acabava usando. Aqui, gente, eu já poderia encerrar a nossa aula de hoje, porque eu acho que a resposta está aqui, né? Você aprende a escolher melhor, você acaba possuindo menos roupas, porque nós não precisamos de muitas roupas, nós usamos sempre as mesmas. Se você for avaliar, você está usando sempre as mesmas. Só tem peças que você usa, então fica prático. Você se sente mais feliz porque você ainda consegue usar tudo que você tem, porque você ama, porque você se sente bem. E também você acaba economizando dinheiro. Perfeito. Seja seletiva. Reserve seu guarda-roupa para itens que você ama. Treinar a si mesma para se tornar mais seletiva é a coisa mais eficiente que você pode fazer para melhorar o seu guarda-roupa. Tente pensar nele como algo exclusivo. Só peças que você adora e realmente se anima a usar são convidadas a entrar. Eu morria de medo de alguém chegar na minha casa e me pegar desprevenida. O que é me pegar desprevenida? É me pegar com aquela roupa de ficar em casa, que geralmente são as piores roupas que a gente tem. E aí eu tinha um hábito de falar assim: ah, eu só vou ali no mercado, eu não preciso me arrumar para ir no mercado, eu não preciso me arrumar para ir em tal lugar. E um dia eu fiz uma consultoria, eu ganhei de presente uma consultoria de imagem e estilo com a Juliana Besso, que ela tem a consultoria gloriosa, sigam ela no Instagram, a Ju Besso, ela é uma bênção. E ela já foi modelo internacional, e ela é pastora hoje, ela tem todo um jeitinho maravilhoso de ensinar a gente. Ela, inclusive, tem uma aula com ela na Masterclass. E aí ela foi lá em casa, ela selecionou todas as roupas que faziam sentido, que não faziam, foi comigo fazer o personal shop, compramos, enfim, deu toda aquela consultoria, via cartela de cores, etc e tal, e tudo certo. Aí eu com essa minha mania de, só preciso ali comprar um pãozinho na padaria, eu só vou em tal lugar fazer tal coisa. Gente, era eu sair daquele jeito, eu chegava no lugar e dava de cara com ela. E ela fazia igual a Miranda Priestley, do filme lá, O Diabo Veste Prada. Ela me olhava de cima a baixo, com aquele olhar azul fulminante dela, e falava: o que é isso? E eu só vim comprar pão. Eu só vim no banco pagar uma conta. Ela, você nunca mais me saia de casa vestida desse jeito. Você é uma pessoa pública, todo mundo te conhece e não sei o que lá. E eu, meu Deus do céu. Falei, como que eu tive que fazer? Gente, eu tive que me livrar dessas roupas. Porque eu amava ficar desleixada daquele jeito. E depois eu tinha preguiça de me trocar para fazer as coisas. Mas isso não é amor a si própria. Isso é desleixo. Infelizmente, eu tive que assim, se eu estou em casa daquela forma e não tenho coragem de receber pessoas daquela forma que estão me vestindo, ou de não sair, não significa que eu me amo, não é possível, né? Então, eu tive que
como diz aqui, o mandamento, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar o próximo se eu não estou nem me amando, né? Eu comecei a seguir isso. Então, andar mais arrumada também em casa. Não quer dizer, gente, que você tem que andar toda empiriquetada, apesar de que, né, eu que fiz a mentoria com a Deb, né, e dormi na casa dela e tudo, eu nunca vi a Deb desarrumada. Ela já acordava 6 da manhã, toda maquiada, com cílios postiços, impecável. Eu falo que igual a ela eu nunca conheci, né? Mas assim, você pode até aqui, ó, tô com pijaminha, mas é um pijaminha bonito. É um pijaminha gostoso. É um pijaminha que eu amo. Eu posso tranquilamente ali fora receber alguém com esse pijaminha, que ele tá bonito, ele é discreto, ele assim, eu fico bem com ele, eu me sinto bonita com ele, né? Então é gostoso. E a gente tem uma aula, né, que a gente fala sobre isso. A gente fala que a autoestima começa na calcinha. Então, até as nossas lingeries, a gente vai ter uma aula sobre isso, e vai ser muito importante a gente ter esse cuidado também com as nossas roupas íntimas, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer algum comentário sobre isso? Eu amo ouvi-la, gente. Quem gostaria aí, minhas alunas de sempre, né? Que estão as fiéis escudeiras aqui, a Lília, pastora Ilusângela, gostariam de contribuir com alguma coisa? Concorda, não concorda? Tá tudo certo, gente. Senão, nós não somos inimigas. Quem não concordar que tá tudo bem. Estou só falando do método, né? Para mim fez muito sentido. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Quando você começou a falar das roupas que a gente se vestia igual minha mãe, já assim, mais agora, porque assim, o que acontece? Eu tenho 10 anos, eu fiz cirurgia bariátrica e tudo, então eu emagreci bastante. Aí o meu estilo foi mudando muito. Mas quando eu olho para trás, agora ouvindo você falar, e eu olhava até mesmo ainda jovem, eu comecei aqui a lembrar que realmente eu me vestia muito parecido com ela. E não era nem só roupa, não. Eu não vou entrar nesse outro detalhe, mas outro dia eu parei para pensar nisso. Quando eu casei, a minha casa era uma cópia da casa da minha. Parecia que eu tinha mudado de endereço, Exato. mas Por era uma isso que a cópia. gente fala do estilo das casas, né? Exatamente. Mas assim, depois da cirurgia, muita coisa foi mudando, porque a minha autoestima, né, deu uma reviravolta. Mas ainda assim, depois desse processo todo, tem uns 2 anos, sei lá, mais ou menos, é mais ou menos isso. É, eu comecei ainda, eu também fiz a consultoria e tudo mais, e eu comecei a mudar o meu próprio estilo também. Engraçado que roupas que eu olhava e faziam sentido para mim, que eram super decentes e tudo mais, eu olhei para aquilo e falei assim, não combina mais comigo. É como se, e eu acho que foi isso mesmo, a estação tivesse mudado, né? E hoje eu tô me vestindo diferente e tô assim, gostando demais do estilo, né? E assim, mas é interessante, parece que são ciclos mesmo, né? Que a gente vai passando. Não sei se eu tô certa, mas eu tenho essa impressão comigo. Certíssima, as estações mudam. O nosso guarda-roupa fica entupido de coisas justamente porque a gente não se desfaz daquilo que não tem mais sentido para a gente. A gente continua comprando, né? A gente continua comprando, seja por impulso, seja porque a gente quer seguir a moda, seja porque a estação mudou, mas precisa sair. Eu tenho umas amigas que são personal organizers também, e tem uma que ela é assim, se ela vai comprar uma, ela tira 5. Eu não cheguei nesse ponto. Mas hoje eu acredito que a mesma quantidade de roupas que o meu marido tem, eu tenho. Eu já cheguei a ter menos do que ele, para vocês terem ideia.
Só que aí eu fui muito radical, aí eu fui buscando meu equilíbrio, né, e fui vendo o que é necessidade. Como, né, eu viajo muito, eu ministro muito, então eu tenho que ter, né, peças para esses eventos, apesar de que eu não tenho vergonha nenhuma de repetir, né, as minhas roupas ou ressignificar. Mas eu tô sempre, gente, sempre. É impressionante. A cada 2 meses eu faço desapego sueco no meu guarda-roupa. Eu não sei como brota tanta roupa. Parece que quanto mais eu dou, mais eu tenho, mais eu tenho. Ou eu ganho, ou, né, uma loja entra em contato comigo que quer me patrocinar, alguma coisa assim. Então, eu tô sempre, nunca, eu não posso, assim, reclamar de nada nesse sentido, porque a impressão que eu tenho, principalmente depois que eu aprendi o método, quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais eu dou, mais eu recebo. Eu dou louça, eu ganho. Esses tempos eu fui ministrar no Paraguai, para um grupo de mulheres, e eu tinha acabado de me desfazer de muita louça, porque quando às vezes vai quebrando, então eu separei, gente, eu acho que eram umas 10 canecas, aí dei para bazar da igreja, aí separei pratos que não tinha mais o conjunto, etc. e tal. Passou um tempo, fui ministrar lá no Paraguai e elas me deram de presente o quê? Um conjunto maravilhoso de louça que eu não tinha, que era, por incrível que pareça, branca, toda branca. E era bem o que eu queria, que eu estava precisando, tanto de chá quanto de jantar. Então eu falei, nossa, como que Deus é maravilhoso mesmo, né? A gente precisa desapegar daquilo que não faz sentido para nós, para recebermos, né, o novo na nossa vida, né? Quem já leu o livro sabe que eu falo exatamente isso, né? Quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente recebe de volta. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Fiquem bem-vindas, tá? Se sintam bem-vindas para falar, as meninas novas que estão aqui. Vamos continuar então. É só levantar a mãozinha ali, quem quiser falar, pode, ok? E avisar. Esse aqui eu já falei, vamos para cá. Alguns pilares da consultoria de moda que eu aprendi com a minha amiga, né? Que é personal, stylish. Nós primeiros temos que entender que todas nós temos um estilo pessoal. Descobriremos quais, ele ficou errado, mas quais roupas e estilo realmente representam você. Então, o que não me representa? É mais fácil você pensar sobre isso. Não me representa decote e não me representa uma coisa que o pessoal usa muito, mas eu não fica por enquanto bom para mim, calça pantalona, por exemplo. Eu não me sinto bem. Já tentaram colocar isso no meu guarda-roupa, eu não consigo usar, eu não me sinto bem. Algumas estampas, determinadas estampas, eu também percebo que não ficam bem para mim, então não é qualquer estampa que serve. Paleta de cores, é muito legal você descobrir a sua paleta de cores, né? Definir quais cores valorizam seu tom de pele e transmitem mensagem. Então, o meu tom, a minha paleta de cor é o inverno escuro. E eu me vestia como verão escuro, se não me engano. Então não combinava, não ficava legal. E essa paleta de cores, a questão de você escolher as cores, você fazer essa questão das cores, ela é tão maravilhosa, porque serve para maquiagem, serve para unha, serve para calçado, as cores elas vão seguir para você para várias coisas. Então é maravilhoso você saber a sua paleta de cores, tá? Proporção e modelagem. Você aprenderá a usar roupas que favorecem o seu corpo e comunicam confiança. Então, às vezes, tem aquela gordurinha que você quer esconder, ou quem é muito alta, né, quer disfarçar um pouco, quem é muito baixa, quer disfarçar, quem é muito magra. Então, você entender a proporção do seu corpo e a modelagem correta faz uma diferença muito grande também na hora que você for escolher,
a sua roupa. Porque às vezes acontece de você lá na loja, com a iluminação, com a empolgação, com tudo, você escolhe uma cor que lá ficou maravilhosa. Aí chega em casa, coloca e fala, gente, por que eu escolhi essa cor? Nada a ver, aonde que eu vou usar, não gostei. E foi um dinheiro, infelizmente, mal gasto. E algumas dicas para você descobrir o seu estilo. Só um minutinho, meninas. Dicas para descobrir o seu estilo. Entenda o seu estilo de vida e preferências. Sempre eu cito esse exemplo que me marcou de uma cliente que eu atendi, que ela tinha mais de 10 conjuntos sociais dentro do guarda-roupa dela, da época que ela trabalhava no mundo corporativo. E já fazia 10 anos que ela era empresária e ela tinha um estilo despojado, ela usava muito jeans, tênis, blusinhas. E quando eu fui tirando aqueles conjuntos que ela tinha no guarda-roupa, eu perguntei para ela, faz quanto tempo que você não usa isso? Né? Ela falou, meu Deus, faz uns 10 anos. Era a época que eu trabalhava no banco, ainda que eu tinha que andar assim. E eu falei, por que que isso ainda está no seu guarda-roupa? Ela falou, boa pergunta. Ela falou, eu vou doar tudo isso, não tem porquê. Então, entender o seu estilo, quais são as suas preferências? Como que eu vou entender as minhas preferências? Você começa a observar quando você vai lavar a roupa. Quando você lavar a roupa, você passa ou você dobra, enfim. Você não coloca diretamente aquela roupa no seu guarda-roupa. Você deixa ela numa gaveta guardada separada. E você começa a observar se você realmente vai usar as roupas que sobrarem no final de 3, 4 dias, ou se você vai querer retornar aquela gaveta para pegar aquelas roupas que você está acostumado. Geralmente a gente faz isso. Às vezes as pessoas têm a gaveta, a gaveta não, ou no armário, né, nas prateleiras, ela coloca as roupas na frente e outra atrás, né? Fica assim, uma na frente e outra atrás. Ela fica só usando as que estão na frente. Aquelas que estão atrás nunca é mexida. Essas que estão atrás, tchau. Provavelmente você não vai usar. Você vai usar sempre aquelas que você coloca ou por cima ou as que estão na frente. Então, fazer essa avaliação já vai te mostrar qual é o estilo e as roupas que você tem usado no dia a dia. Analise seu guarda-roupa para otimizar peças. Essa blusa, eu consigo combinar com essa saia? Essa jaqueta, eu consigo combinar com essa calça, com essa saia? Enfim, você vai analisando ali, né? O que você consegue fazer com o que você tem. Porque às vezes você não precisa sair comprando roupa nova, você consegue, né, fazer um estilo novo ou criar um conjunto novo apenas com peças que você já tem no seu guarda-roupa. Muitas vezes falta coragem, muitas vezes falta força de vontade da gente provar, da gente mudar, da gente testar, né? Pena que eu sempre falo no meu canal no YouTube, né? O primeiro foi hackeado, então, mas eu tinha muitos vídeos onde eu ensinava truques, né? Um lenço, você podia, eu amarrava no cabelo, no pescoço, na pulseira, eu fazia toalha de mesa com lenço, eu amarrava na roupa, eu fazia gravatinha. Então, você pode intentar muita coisa com uma peça de roupa. Não tenha medo de ser autêntica. O seu estilo é único, é pessoal, é a sua marca registrada. Né? Eu me lembro muito que a Debbie falava assim que quando ela começou a pastorear nas igrejas, ela sempre usou batom vermelho, ela sempre usou unha vermelha. Imagina, né? 50 anos atrás, as pessoas tinham muito preconceito. Ah, ser uma pastora, usar um batom vermelho, usar uma unha vermelha. Mas era a marca registrada dela, era o estilo dela. E ela manteve isso até o final da vida. Faça um teste de paleta de cores para descobrir os seus tons ideais, a gente já falou. Criação de combinações personalizadas para facilitar a sua vida. Você pode montar essas combinações em cima da sua cama, prova e tira uma foto. Deixa ali no teu celular, porque às vezes a gente esquece.
Nossa, como é que eu fiz mesmo aquele look que eu gostei? Não lembro, você pode fazer foto, criar ali uma pastinha no teu celular e, tá aqui, é isso com isso, que vai facilitar, né? Vai ficar bem bacana. Só um minutinho. Hoje está agitado aqui em casa, gente. Olha só, nós temos também algo. Só um minutinho, gente, que meu cachorrinho está. Só um pouquinho. Nós temos aqui duas mulheres icônicas, né? Coco Chanel e a Anna Wintour. Quando você olha para Coco Chanel, o estilo dela era único. E pérolas, ela usava muita roupa preta, o chapéu. Ela foi um ícone da moda com o seu estilo próprio. Ela foi uma das primeiras mulheres a usar calça, né? A calça era um item muito masculino, e ela que trouxe esse estilo mais feminino do uso da calça. Enfim, se você for fazer uma pesquisa das mulheres, né, que são ícones da moda, e antes da nossa aula, eu fui para a internet, avaliei os estilos, avaliei quem eram as mulheres, algumas delas eu já vi palestras, você percebe nelas uma autenticidade. Elas não usavam a roupa, elas vestiam moda, mas não era uma moda simplesmente ditada pelas pessoas. Era a moda única para elas, o que fazia sentido para elas, o que ficava bem para elas, o que ficava elegante para elas, o que fazia elas se sentirem bem. Elas tinham um estilo único. Elas sabem exatamente do que gostam e do que não gostam. Seu estilo é icônico porque é autêntico. A Anna Wintour com esse cabelo dela, você não vê outra coisa a não ser. Eu nunca vi ela com um corte diferente de cabelo, de franja. É o estilo que define ela. Você vê esse cabelinho, você lembra dela. E com esse óculos também, que ela praticamente não tira. É o estilo dela. Gostamos, não gostamos? Ela gosta, é a autenticidade dela, é a marca registrada dela. E a moda, gente, ela tem que ser divertida e inspiradora para nós. Ela não pode, você não pode ser escravizado por causa da moda, porque estão usando isso, porque é a tendência. Tá, mas para você fica bem? Você vai se sentir bem com isso? Então, vale a pena a gente buscar essa reflexão. Como tudo na vida, só se aprende estilo na prática. Ninguém se torna especialista em estilo sem fazer um esforço. Muitos têm a ideia equivocada de que noção de estilo é algo que você tem ou não. Se a pessoa tem ou não tem, bom se fosse assim. Leva um tempo para treinar o olho, experimentar estéticas diferentes, desenvolver um visual criado naturalmente sem esforço. Leva tempo. Toca no tecido, veja se ele tem um bom caimento. Vai comprar uma roupa, confira se está com todos os botões, a costura, como é que está, o caimento dessa roupa. A maioria das pessoas acham que se vestem bem simplesmente porque acordam de manhã inspirados ou porque pensam que uma roupa original é incrível. Ou porque pensam em uma roupa original incrível. Não, gente, não é assim, sonhei, vou usar. Não, o nosso guarda-roupa tem que ser treinado para isso, né? A gente tem que treinar o olhar, treinar o experimentar, treinar o colocar um acessório. Às vezes você vê algo que ficou lindo na sua amiga, você vai pôr, ficou ridículo em você. Aí você não entende, nossa, mas como que ficou tão lindo nela? Aí eu fui lá, comprei, ficou tão horrível em mim. Ou eu não gostei. Porque não fez toda essa avaliação, né? Busque uma segunda opinião, mas aí teria que ser, acho que até mais de um profissional. Mas
Uma das minhas sobrinhas, ela sempre foi muito elogiada, porque ela se veste muito bem desde criança. E ela faz o quê? Um dia eu perguntei para ela, mas como você busca essas inspirações? Ela tinha tudo na internet. Eu vejo pessoas que têm um corpo parecido com o meu, um estilo que eu gosto, e eu fico olhando elas ali, e aí eu vou buscando. Uma menina, na época, tinha 13, 14 anos de idade. Ela já estava me dando uma grande lição. Ela falou: na área de moda, só sigo pessoas que têm o mesmo perfil de corpo que o meu, altura, estilo de roupas que eu gosto. Então, para mim, eu estou sempre visualizando aquilo, fica fácil na hora de eu comprar essas roupas que me valorizam. Falei: olha que bacana. Comecei a fazer o mesmo. Parei de seguir modelo de 1,80 m que pesa 50 quilos, gente. Não tem sentido para mim. Eu tenho 1,55 m, não tem como. Então, comecei a buscar pessoas que tinham um biotipo de corpo parecido com o meu. O desapego sueco como estilo de vida. O segredo. O segredo é remover o que não é essencial ou funcional e priorizar o restante. Prioriza o que faz sentido, o que você ama, o que te cai bem. Liberdade. Livre-se de tudo que não faz você feliz ou enriquece sua vida, para abrir espaço para o que importa. Consciência. Diz respeito a refletir, selecionar e descobrir o que é certo para você e sua vida, em vez de seguir tendências ou conselhos de outras pessoas cegamente. Ai, porque isso aqui está super na moda. Tá, eu vou usar aonde? Por quê? Será que vai cair bem em mim? Será que reflete meu estilo? Eu mesmo esse ano estou mudando bastante meu estilo. Não sei, a gente começa o ano, a gente quer mudar algumas coisas, né? E eu decidi mudar, né? Graças a Deus também estou no processo, estou conseguindo perder peso, né? Estou treinando mais, então estou me sentindo também mais confiante de usar outras peças de roupas. Então, aos poucos eu estou fazendo essa mudança, mas primeiro eu estou vendo o quê? O que eu consigo ressignificar? O que eu ainda amo, que me faz bem, que eu não vou abrir mão? O que eu posso repetir em outros eventos, né? O que eu tenho esse ano de agenda combina com a guarda-roupa que eu tenho agora? Então, eu vou fazendo toda essa reflexão. Depois eu vou pôr o último slide ali para vocês, que nós temos um tempinho, e eu gostaria que vocês refletissem sobre algumas perguntinhas que eu deixei aqui para vocês. Tudo aquilo que não veste tão bem é desconfortável ou velho, que só dá para o gasto, ou simplesmente não reflete seu estilo, deve ficar de fora do seu guarda-roupa. Não tenha medo de se livrar disso. Por quê? Parece óbvio dizer que você não deve comprar roupas de que não gosta muito. E menos ainda mantê-las no seu armário ou usá-las. Mas, na verdade, costumamos nos acomodar com a imperfeição. E isso aqui é muito sério. Lembra que eu falei para vocês que eu não comecei a me acomodar e não dar bola de sair desleixada para a padaria, para pagar uma conta? O teu cérebro ele vai se acostumando. Quando você vê, você está totalmente desleixado. Por que que isso acontece? Compramos itens de que nem gostamos tanto, só porque estavam na promoção ou em uma pechincha. Levanta a mão aí, quem já fez isso? Quem já fez isso na vida, né? Ou quem não fez? Levanta a mão quem não fez. Quem aqui já usou roupa tão desconfortável que tinha que tirá-la assim que chegou em casa? Eu já. Guardamos peças que não servem há anos para caso a moda voltar ou a gente emagrecer. Usamos sapatos com os quais mal podemos andar e acabamos com os pés cheios de bolha. Quem não?
Nos forçamos a usar peças das quais não gostamos porque foram caras e queremos valorizar o investimento. Fiz isso muitas vezes. Em casa, usamos roupas velhas e caindo os pedaços, torcendo para que ninguém apareça sem nos avisar. Usamos peças que ficam subindo ou agarrando nos pontos errados. Vestimos roupas que não nos fazem sentir confiantes e inspiradas, porque não temos nada melhor disponível. E por que a gente faz tudo isso? Porque gastamos nosso dinheiro em coisas que não gostamos. Por que suportamos essas peças que são tão desconfortáveis? E é com essa resposta que eu quero finalizar nossa aula de hoje. Porque é mais fácil. Pelo menos no curto prazo. Exige menos energia mental, tomar uma decisão rápida e comprar aquela blusa de que você precisa para um evento. Basicamente é por isso. Nós tomamos decisões rápidas que facilitam a nossa vida. É por isso que no nosso guarda-roupa nós temos que ter peças, poucas peças, que nós usamos e que nós amamos, porque a decisão é rápida. A gente abre o guarda-roupa e pega. A gente abre o guarda-roupa e põe. E se a gente tem essas roupas que a gente não gosta, não usa, não fica bem, tá agarrando, tá apertada, tá velha, a gente vai usar porque é o que tá rápido. É a coisa mais rápida que a gente achou ali. O ser humano, ele é assim. Então, o processo lento, ele tem que ser antes, na compra, na prova. Estão me ouvindo? Tudo certo? Né? Tem que ser o processo, né, lento, ele tem que acontecer antes, porque depois as nossas decisões elas são rápidas e a gente vai pelo que está mais fácil e está mais prático. Então, se a gente tem peças que a gente ama, que cai bem, a gente vai estar sempre feliz, porque, né, nós fizemos uma boa seleção, então a gente não precisa se preocupar de chegar alguém, de sair, ter que sair rapidinho, etc. e tal, a gente vai estar sempre se sentindo bem vestida e confiante. E eu quero, não posso, né, deixar essa live terminar sem fazer um convite especial, né, para vocês que estão aqui, para vocês que vão assistir depois, né, que é fazer parte dessa transformação de vida que é participar da nossa primeira turma do Desapego Sueco de 2026. A abertura oficial das turmas ela será no dia 1º de fevereiro, às 8 da manhã, e você vai ter acesso durante um ano a todas as aulas do Desapego Sueco, aulas que eu já venho gravando há anos, a todas as apostilas, as lives exclusivas, você vai poder tirar dúvida, enfim. Faça parte desse projeto, nós estamos com gravações incríveis que vão acontecer aqui na minha casa, onde vocês vão acompanhar toda a transformação que nós estamos fazendo, e eu vou mostrar o passo a passo, vou mostrar como, tudo, desde a limpeza, desde a organização, da seleção, do desapego. Vocês vão ter a oportunidade de ver o passo a passo como eu faço, serem inspiradas, aprenderem, ensinarem outras pessoas, e vai ser incrível. E nós também temos os nossos workshops presenciais, onde nós teremos um workshop agora em fevereiro na cidade de Toledo e Cascavel, no Paraná. Ambos já estão praticamente lotados. E no mês de março, no dia 28 de março, nós teremos o nosso workshop do Desapego Sueco na cidade do Rio de Janeiro. E você pode fazer a sua inscrição acessando o meu Instagram, Fabi Freire, _mentoria. Tem o link na bio, você pode se inscrever e participar desse workshop, que será incrível, onde não somente vamos aprender sobre o desapego sueco, todo o conceito, como você vai aplicar na prática, mas também a dobra terapia.
a dobra terapia, que é um método que me ajudou muito, me ajuda muito a lidar com a ansiedade. Ele ajuda muito as pessoas que às vezes estão até deprimidas a saírem desse quadro depressivo, a diminuírem ou eliminarem o quadro da ansiedade, que é um assunto, inclusive, que nós vamos falar daqui a pouquinho na live, ali do Conferência de Mentoras, que será muito importante você também fazer parte. E eu quero agradecer mais uma vez a todas vocês. Curitiba, pessoal de Curitiba, estão pedindo Curitiba, gente. Pessoal de Curitiba, é só me chamar que eu vou. É só me convidar que eu vou com todo carinho, com todo o prazer estar aí com vocês.